Hoje no programa vamos falar sobre os voos dos políticos. Por exemplo, o governador Sérgio Cabral continua dizendo que vai voar de helicóptero para Mangaratiba, um desrespeito à população. Vamos falar também sobre a questão dos trotes telefônicos com ameaças às pessoas que têm medo de que algo tenha acontecido com seus parentes. Vamos falar também da recente ação da polícia na comunidade da Rocinha. E, por fim, vamos fazer uma introdução sobre a questão da reforma política no Brasil. Fique de olho no Rio. Louis Brandeis, que foi um dos primeiros judeus na Suprema Corte dos Estados Unidos da América, no início do século passado, tinha uma frase que diz tudo: a luz do sol é o melhor desinfetante. O que ele queria dizer com isso? Que as coisas precisam ser colocadas às claras, as coisas precisam ser expostas. Tudo que é escondido é ruim. Por isso, agora, com essa questão dos voos da FAB, é preciso que tudo venha às claras. Não basta dizer quem solicitou o avião e qual foi o destino da viagem. É preciso dizer também quem eram as pessoas que viajaram com as autoridades públicas. É preciso que o uso da coisa pública se torne público. É um dever do governante e é um direito do governado saber o que é feito com o dinheiro arrecadado do seu imposto. O avião da FAB não pertence ao presidente da República, ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, aos ministros. Ele pertence ao país. E ele é financiado, ele é custeado com o dinheiro arrecadado dos impostos da população. Por isso, tudo o que esses aviões fazem, todas essas missões que eles cumprem, devem ser colocadas de forma clara e de forma transparente. Por isso, é preciso que se faça o que tem que ser feito. Cada vez que um avião desse for solicitado, é preciso expor a público por quem foi solicitado e quem viajou com aquela autoridade e para que tipo de missão. Porque esses aviões não são feitos para atender interesses particulares, e sim para atuarem no interesse público. Então, novamente e repetindo, segundo o ministro Louis Brandeis, a luz do sol é o melhor desinfetante. Tenho recebido vários telefonemas de pessoas que vêm reclamando de forma reiterada que continuam a existir aqueles telefonemas feitos no meio da noite para várias pessoas dizendo que algum familiar ou sofreu um desastre, ou está sequestrado, ou sofreu um assalto. E com isso, criando pânico nas famílias e fazendo com que as pessoas, para tentar ajudar esse parente que estaria em dificuldades, dão recursos que se encontram dentro da casa para salvar a pessoa. Quem normalmente praticava isso no passado e continua praticando isso no presente, são pessoas de dentro do sistema carcerário, de dentro do sistema prisional. E por que eles fazem isso? Porque os telefones continuam entrando dentro do sistema. Porque os telefones continuam funcionando dentro do sistema prisional. E é preciso dar um fim nessa situação, fazendo com que os bloqueios de celular efetivamente funcionem. E é preciso reprimir esse tipo de crime de forma exemplar. É preciso que sejam feitos os registros de ocorrência dos fatos e que a polícia realmente investigue para tirar essas cadeias de circulação. Cadeia neles. Venho dizendo já há muito tempo que as unidades de polícia pacificadora são uma boa propaganda política do governo, corroborada por alguns meios de comunicação. Na verdade, são unidades de propaganda política, porque não estão ali para combater o tráfico. Estão ali apenas para se mostrar presente. Aliás, como já era na época do grupamento de policiamento em áreas especiais, o GEPAI, ou os postos de policiamento comunitário. O tráfico
continua solto, continua vendendo os seus produtos e os traficantes continuam dentro das comunidades onde as UPPs estão instaladas. Semana que passou, a polícia teve que fazer mais uma ação, mais uma operação, mais uma intervenção para fazer prisões na comunidade da Rocinha, que segue e continua sendo comandada pelo traficante NEM de dentro do próprio sistema prisional. Por isso, é preciso atenção. Não se pode acreditar em tudo que os jornais dizem, muito menos nas propagandas políticas trazidas aos jornais pelo governo do Estado. O tráfico continua presente, continua armado e precisa ser efetivamente combatido. É preciso um combate dioturno, todos os dias, contra esse tipo de crime e contra esse tipo de criminoso. Temos que trabalhar para tirá-los todos de circulação e fazer as devidas apreensões. Só o PP não resolve. Reforma política tem sido um tema recorrente debatido nos meios de comunicação. Todos desejam uma reforma política, mas ninguém tem a fórmula melhor e a mais adequada de reforma política. Cada um tem a sua, vê da sua forma e da sua maneira. Nos programas que nós teremos mais à frente, procurarei explicar cada uma dessas reformas políticas para que a gente possa ter um entendimento real e verdadeiro. Uma coisa que ficou bem clara nas pesquisas de opinião realizadas é que a população não aguenta mais esse sistema de representação, aonde um indivíduo bem votado traz com eles pessoas que não receberam o voto da população para se tornarem deputados. Por isso, temos que pensar uma reforma que atinja os objetivos desejados pelo povo. Uma questão que deve ser discutida, e acho que é importante essa discussão, é saber se o voto deve ou não ser obrigatório. Entendo que grande parte da população não deseja mais o voto obrigatório. Há que se discutir também se o sistema proporcional deve permanecer ou se nós devemos ter também um outro tipo de sistema, que é o voto distrital. Talvez, quem sabe, 50% proporcional, 50% distrital. Qual é a melhor maneira de nós aplicarmos isso no processo eleitoral? Eu acredito que o chamado voto distrital, onde você pega determinados bairros e transforma eles em distrito, e com isso faz um voto majoritário entre os candidatos para serem o representante daquela região, seja uma forma correta. Mas correta, primeiro, talvez, para uma eleição local, para uma eleição municipal, para uma eleição de vereador. Acredito que o voto distrital puro é um voto que cabe muito bem para as eleições municipais, para as eleições de vereador. Uma outra proposta que está por aí é uma proposta que defende que os mais votados sejam os eleitos, ou seja, não tenha mais o voto proporcional. Uma outra questão que é interessante é a possibilidade de candidaturas avulsas. Pessoas que não desejam pertencer a um partido político, mas desejam poder se apresentar a um pleito eleitoral. E por que não? E é por isso que nós temos que discutir essa questão, analisar cada uma dessas possibilidades para, ao final, termos a população esclarecida e, dessa forma, escolhermos o melhor sistema para o Brasil. Por isso, nos próximos programas, vamos tratar de cada um desses temas de forma específica, trazendo de forma clara para que você possa entender. Vamos tratar de reforma política.